Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast MetaCast. Aqui nós abordamos no nosso programa todos os assuntos da área comercial, para você que tem um comércio, para você que tem uma equipe de vendas, para você que está pensando em entrar na área comercial, que está pensando em mudar de profissão. Nós abordamos sempre os melhores assuntos, os melhores profissionais a gente traz no programa para que você possa aprender um pouquinho mais sobre a nossa área, desenvolver uma área comercial, desenvolver uma equipe de vendas. A gente sempre tenta buscar os melhores materiais para que vocês possam aproveitar aí no comércio de vocês. Então, assim, o nosso programa ele é voltado para pessoas que querem, de alguma forma, trabalhar a venda no seu estabelecimento. Seja você um lojista, seja você um cara que está pensando em montar uma indústria, seja você um representante comercial que começou agora, mas está sozinho ainda no mercado, um pouco perdido, sem entender se monta uma equipe, se trabalha sozinho, se tem uma secretária, o que essa pessoa deve fazer ou não. Aqui nós sempre traremos os melhores materiais, os melhores profissionais para que vocês possam buscar um pouquinho de conhecimento e levar um pouquinho para a empresa de vocês. E hoje eu trouxe um cara que faz tempo que eu estou querendo trazer, o Tosato, que é uma referência na representação comercial em Londrina. Eu acho que o escritório dele é um dos mais antigos, né, Tosato? Sim. E a gente fazia tempo que eu estava querendo trazer, porque foi o primeiro escritório que eu trabalhei. Eu trabalhei de promotor e a primeira empresa que eu trabalhei, tive essa felicidade de trabalhar lá e foi uma referência para mim. E é um dos caras que mais reconhecidos na área da representação comercial em Londrina. E hoje ele vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dele. Então, Tosato, eu queria que você desse uma boa noite pro pessoal e falasse um pouquinho da sua empresa. Como é que você começou? Quem é o Tosato? De onde que o Tosato veio? O Tosato é londrinense, o Tosato é paranaense, a sua família de onde é? E falasse um pouquinho da sua empresa para que as pessoas te conheçam um pouquinho melhor. Ok, Rafael. Obrigado pela oportunidade, né? Quero dar também boas-vindas a todos aí. E é um prazer enorme poder participar contigo, estar aqui conversando, né? Eu já sou assisto aí, ver todos os teus programas e tenho acompanhado já de longa data, né? E aí fico feliz por estar participando, né? E antes de nós entrarmos e conversarmos aí sobre a questão diretamente do profissional, né? Eu acho que vale a pena comentar um pouquinho da minha trajetória do início, né? Porque todo mundo perguntou, você sempre foi representante, teu pai era representante, como é que foi essa história? Como é que começou isso, né? Na verdade, isso aí começou em Curitiba, vou passar a minha infância a partir do momento que eu me formei. Eu me formei em Química, né? Essa é nova para mim. Eu sou químico, né? De formação, bacharel em químico e tenho também o químico industrial. E aí me formei em 84, né? Em 84 eu me formei, foi tudo meu junto. Eu me formei, casei com a Tânia, estamos aí felizes até hoje, graças a Deus. E fui trabalhar na Metalúrgica Schutz em Joinville. Como químico. Eles não tinham químico lá e eu fui como químico. Trabalhei 15 dias, não gostei de ficar fechado no laboratório o dia inteiro, pedi a conta e vim embora. Caramba. E aí, chegamos em Curitiba, meu pai tinha uma transportadora e eu falei, eu não tenho, já te ajudei tudo que tinha que fazer, você já estudou, se formou, está casado, agora é por tua conta. Agora é com você, né? Eu falei, não, deixa comigo. Aí resolvemos, eu e meu primo abrimos uma transportadora, trabalhamos um tempo lá, e aí, por questão financeira, a empresa quebrou e nós tivemos que vender os caminhões que nós tínhamos, e aí eu parti para o ramo de vendas em Curitiba mesmo. Comecei com um atacado lá, depois fui para a representação, e aí em 92 surgiu a oportunidade para mim vir para Londrina com a Josapar, né, que é a indústria do Tio João. E aí, do arroz Tio João. Do arroz Tio João. E aí aceitamos esse desafio, nós já estávamos com os 3 filhos, o Renato estava recém-nascido, com 60 dias. Aí eu, a Tânia e os filhos viemos para cá e começamos o nosso trabalho aqui em Londrina. Então, a partir de 92, começou o trabalho de representação aqui em Londrina. Quantos anos a Tosato existe já? Nós estamos há uns quase 40 anos, há uns 38 anos mais ou menos. Isso, 38 anos com a Josapar. Com a Josapar, 38 anos, exatamente.
né? Nossa, tempo, hein, Tosato? Tempo. E tem a Vale Fértil também, está com 37 anos. Todas as empresas... As duas são de Curitiba, Tosato? Não, o Josapar é de Pelotas, Rio Grande do Sul, né? E a Vale Fértil é Curitiba. Eu não sabia que você era paranaense. Eu achava que você era gaúcho, alguma coisa assim. Não, sotaque, sou bicho do Paraná. Eu sou bicho do do Paraná, né? Ô, Tosato, e entrando um pouquinho nas perguntas, eu acho que as perguntas assim não vão ser uma coisa muito direta, vai ser um bate-papo, porque eu gosto de compartilhar e entender como é que foi que começou isso aí. Uhum. Porque a gente sempre tem as pessoas que são referência para nós, né? Eu falava, cara, quando eu comecei a ser vendedor, eu fui trabalhar no teu escritório, eu falei, cara, hoje todos os representantes, o que eu pensei quando eu fui trabalhar com você? Todos os representantes trabalham o dia todo, né? Chega à noite, o cara vai digitar o pedido dele. E quando eu comecei a trabalhar no escritório do Tosato, isso há 20 e poucos anos atrás, a gente já ia para um escritório, tinha um local lá, já tinha secretária, já tinha gente trabalhando uniformizado. Então, assim, eu acho que você é um dos caras mais didáticos nessa área, assim. Já era muito à frente de todos os escritórios de representação comercial. Eu falava, cara, não é à toa que esse cara tem sucesso. O negócio dele é diferente. E era isso, é uma coisa que eu não queria. Trabalhar o dia inteiro e à noite ter que ficar digitando pedido. Eu falei, cara, isso não dá certo. Acho que o representante tem que ficar focado em vender, que eu acho que é um dos grandes segredos do teu escritório. O representante está ali para ele vender e ter um back office ali por trás, né, uma secretária ali por trás, para poder resolver os problemas. Então, assim, você que é um dos pioneiros, como que era o mercado quando você começou e quais foram os desafios daquela época? Que você falava assim, putz, naquela época os maiores desafios era isso. Isso era muito difícil quando eu comecei. Rafael, você tem razão. Até vou citar uma particularidade aqui, por que a gente mudou desde o início, já a gente começou a trabalhar com estrutura, né? Isso que você falou, eu chegava em casa à noite e aí ia fazer os pedidos, né? No começo ficou legal, depois a Tânia começou a implicar comigo com isso, e com razão, porque é o tempo que nós teríamos que dar para os nossos filhos, né? Fazer um lanche à noite em casa, curtir as crianças, tudo. E aí eu ia lá para a sala, ficava sozinho, fechando os pedidos, tudo, digitando os pedidos para a indústria, para sair no outro dia, já sair trabalhando, né? Tirando novos pedidos. Trabalhando limpo já. Né? Então, isso incomodou nós como casal, e a partir desse momento que nós tivemos uma conversa, aí abri um escritório, nós botamos uma secretária para auxiliar e digitar os pedidos, esse trabalho todo. Então, chegava no final da tarde, entregava todos os pedidos, eu sabia que os pedidos estavam sendo processados no dia seguinte, e eu sairia tranquilo e ficava com a família à noite com maior tranquilidade, né? E aí os desafios que tinha no início, realmente era o que nós vimos, era a dificuldade de viagens, né? Você ficava muito tempo fora. Hoje, com o WhatsApp, com o e-mail, tudo, você consegue diminuir, ficar menos tempo em viagem, facilita bastante, né? Mas no passado nós tínhamos essa dificuldade, a distância e a ausência do escritório e da casa. Essa era uma das dificuldades que eu sentia, né? E também falta de material, que na época nós não tínhamos, hoje temos todas essas facilidades, né? BI, né? Tudo, sistema, né? Tudo na mão, então, né? Era muito, muito burocrático as coisas, né? A gente não conseguia desburocratizar tudo, né? Tudo e tal, então era... Tosato, eu acho legal, porque eu acho que essas ferramentas que o WhatsApp trouxe, eu acho que acelera muito as informações pra gente. Ao mesmo tempo que as pessoas têm uma ansiedade muito grande de resposta, às vezes o comprador ou alguém, um cliente manda a resposta, a gente não manda em 5 minutos, o cara fala, daí, vai responder ou não vai, né, cara? Exatamente. É tudo na hora, né? E assim, tem algumas coisas que não mudaram. Por exemplo, eu 2 vezes por semana tô viajando. Então, às vezes, no dia que eu tô na estrada, o cliente percebe ali um tempo de resposta um pouco mais demorado. Tipo, ele mandou meio-dia e à tarde, 4 horas não respondi. O que tá acontecendo? E às vezes você tá um dia inteiro viajando, você foi para Curitiba e tal. Então, hoje tem essa ansiedade. Quais foram as decisões e atitudes que transformaram o seu escritório, Tosato, numa das referências de representação comerciais? Qual que foi as decisões que você teve que foram fundamentais para transformar o seu escritório num escritório de sucesso? Porque quando eu converso com as pessoas, cara, se tivesse que indicar um cara hoje para trabalhar, cara, sempre tem o nome da representação de vocês. E eu acho isso muito legal,
Porque quando a gente olha um cara que tem valores, que nem você, que é um cara casado com a mesma mulher há muito tempo, tem aquela referência cristã, tudo eu acho muito bacana, sabe? Que é aquele cara do modelo antigão que tem referência, que deu certo. O que seu escritório fez para transformar o escritório de vocês nessa referência? Na verdade, assim, eu posso dizer que são 2 momentos que nós tivemos em que isso proporcionou a gente chegar até onde chegou, né? Num primeiro momento, estava eu e a Tânia nós estivemos sempre juntos, ela sempre cuidou mais da parte financeira e da parte de marketing, né? E eu mais na parte de venda. Então, esse foi o primeiro momento, foi o início ali. E assim, a gente sempre tinha uma preocupação com atendimento, né? Porque a gente começou a observar, e já observava há um tempo, né, as deficiências de alguns profissionais, né, e como os melhores que se sobressaíam. Então, a gente pegou e começou a olhar esse mercado, começou a estudar, e nesse primeiro momento a gente procurou trabalhar com excelência, né? Um atendimento com as agendas, cumprindo as agendas, dando os retornos necessários, procurando promover os produtos, a gente buscando com as indústrias promoções para trazer para o supermercado, para que ele possa usufruir disso e vender mais e divulgar também as marcas. E as empresas também começaram a entender esse trabalho, esse movimento diferente e começaram a dar apoio para nós, né? Uhum. E a gente se sentiu assim muito lisonjeado por isso, e isso nos incentivou. Falei, daí nós conversamos com a Tânia, né? Falei, Tânia, esses caras estão dando força para nós, estão nos incentivando e nós não podemos desapontá-los. Nós temos que cada vez trabalhar com mais excelência para poder, né, dar o retorno que eles estão esperando e pensando tudo no consumidor. Legal, né? legal. Então, esse foi um dos grandes momentos, foi onde eu comecei, só eu e a Tânia, e a coisa começou a andar. Depois, lógico, né, até você teve o prazer, e eu fico muito feliz de estar aqui contigo, né, porque trabalhou comigo desde o teu início de promotor, já começou a trabalhar com vendas, né? Então, nessa época, a gente já estava nessa filosofia de trabalho, né? Uhum. Passando todos esses anos, alguns anos depois, aí os nossos filhos começaram a vir para o negócio, né? Uhum. E foi Rodrigo... convite ou eles quiseram vir mesmo, Tosado? Porque não, é sempre uma pergunta que a gente faz. Porque eu, por exemplo, falo, eu não queria que meu filho trabalhasse, não, porque eu não gosto, eu gosto pra caramba do meu trabalho, mas vender é um desafio grande, né, cara? Se o cara não tiver um pouquinho daquela pegada mesmo de comércio, é um negócio difícil de fazer, eu acho. É uma profissão que eu brinco com meu filho e falo, vender é viver de favor, cara. Você tem que estar sempre... com aquele sentimento que o cliente você está devendo para ele. Você precisa ir lá e cumprir aquilo que ele te pede. Exatamente. Então, eles vieram de forma natural? Foi assim, foi no início, quando veio o Thiago, veio num primeiro momento, né? E aí eu convidei, ele falou, Thiago, vem porque ele estava trabalhando com luta e tal, dá para você conciliar e tudo e tal, e até veio junto do nosso negócio. Depois, o Rodrigo também, o Rodrigo é advogado, e ele inclusive passou em 2 concursos, já passou e não assumiu, não quis assumir, né? Aí ele veio também de livre, espontânea vontade, e eles começaram a entender que a parte de representação é um campo que você pode trabalhar e você pode superar as tuas metas, você pode superar o teu ganho através da venda. Vai ser o esforço próprio, né? Esforço próprio. Então, por exemplo, se você tem lá, se é um assalariado, você tem aquele salário, tem os benefícios, tem tudo. O representante não tem nada disso. É tudo por conta e risco, né? Uhum. Porém, se você desenvolve um excelente trabalho, as indústrias te dão apoio e você vai crescendo o mercado, vai ganhando espaço, vai ganhando volume de venda, o teu ganho ele vai aumentando. Então, nessa perspectiva que os filhos olharam e entenderam que é um excelente negócio,
né? Muito pautado em cima de algumas indústrias e a preocupação é que às vezes o pessoal vem comentando, não, as indústrias, o representante fica alguns anos e depois acaba decaindo o trabalho e tal, e acabam substituindo ou por outro representante ou através de um CLT, né? Isso acontece também, mas eles entenderam o seguinte, que no nosso trabalho, no nosso ramo, se nós formos um representante eficaz e comprometido e trabalhar com foco, com certeza a gente vai ter sucesso. E sempre vai ter uma indústria que vai querer um trabalho diferenciado. Então, esse é o grande X da questão do representante. Sempre vai ter espaço. Sempre vai ter espaço, sempre vai ter um momento para a pessoa trabalhar. Porém, é o que a gente estava conversando no início, né? As coisas mudaram bastante. Lá atrás trabalhava-se de um jeito, hoje trabalha-se diferente. Se você não se adequar, você está fora, né? Está fora. Então, nós lá no escritório, por exemplo, a partir da entrada dos meninos, e hoje eles fazem parte do quadro social da empresa, eles estão no mesmo nível que eu, né? E a Tânia também, a gente está, apesar de ser família, mas está todo mundo profissionalmente ligado, cada um com a sua função lá, né? Então, isso faz com que a gente consiga organizar bem a empresa, né? E até, eu digo mais, o fortalecimento que os meninos trouxeram para a nossa empresa de representação foi muito grande, porque... Jovem, cabeça aberta, né? Isso, exatamente. E teve empresa até... a Josapar, por exemplo, ela pegou e fez uma convenção em São Paulo e chamou os filhos dos representantes ou os sucessores dos representantes para essa convenção só para tratar desse assunto, que seria a continuidade do trabalho do representante. Já está mudando, né? Os filhos já estão tomando conta do negócio. Sim, exatamente. Então, que nem eu já falei para os filhos, eu não largo o osso, não. Eu estou firme e forte, né? Cada vez mais comprometido, tudo. Mas é lógico, chega um momento que você tem que desacelerar um pouquinho. E aí, com a chegada deles, isso aí está sendo muito providente. As indústrias olharam com bons olhos isso e a gente vem crescendo e vem ajudando bastante o nosso trabalho. Legal. Tosato, eu acho bacana isso que você está falando, que assim, a área da representação comercial, eu acho que tem alguns segredos ali, alguns sucessos que não se fala, mas se tem no ramo. Por exemplo, às vezes eu cruzo com alguns representantes, eu saí da empresa, o cara veio aqui, fechou a equipe, resolveu trocar todo mundo, vou entrar com um processo. Cara, a nossa empresa, a Meta Representações, e eu tenho certeza que a Tosato também, nunca moveu ação contra nenhuma indústria. Eu posso dizer que o cara pode pesquisar o nome da Tosato, isso nem perguntei pro Tosato, mas eu tenho certeza, porque eu conheço Tosato há muito tempo já. Com certeza. A minha representação, a representação Tosato, nunca teve isso. A gente entende que o representante comercial ele tem que ser cobrado. Então, porque às vezes eu cruzo, Tosato, com representantes comerciais e falo, cara, eu não sou funcionário, eu não posso ser cobrado. Cara, então não trabalha no ramo. Esse ramo de representação comercial, você vive disso mesmo. Você vive de vibração, você vive de cobrança, você vive de superação todo dia. A indústria precisa crescer. Sim. Se ela não te cobrar... E, cara, isso é método. A gente sabe que quando a gente é cobrado, a gente entrega um pouquinho mais. Com certeza. Sempre, todo dia a gente entrega. Isso é pra tudo na vida. Isso é pro esporte, isso é pra tua vida em família, em casa. Quando você tá muito acomodado, tua esposa te cobra. Cara, nós estamos nesse negócio sempre ao mesmo jeito. Vamos viajar, vamos renovar o casamento. E tudo que você é cobrado, você entrega um pouco mais. Então, pra você que tá entrando no ramo de representação comercial, entenda que uma ficha limpa da tua empresa, sem processo, e entender que você vai ser muito cobrado, que você tem sim um compromisso com a indústria, isso vai facilitar muito a trajetória. Porque é uma coisa que a gente conversa muito. Eu tenho medo de passar, a indústria fica com medo de passar uma meta pro cara, porque depois o cara vai sair. Cara, a gente nunca fez isso lá. Na Meta, nós nunca fizemos isso. Nunca entramos com ação contra nenhuma empresa. Sim. E eu acho que isso é um dos grandes segredos. O cara, quando vai contratar, uma empresa grande, quando vai contratar, ela pede essa referência. Ela entra lá, ela vê se você busca, se você teve algum processo. Eu acho que todo trabalho, todo projeto que uma empresa inicia com você, ela tem começo e um meio e um fim. Vai chegar um momento que
a gente pode ficar velho e se a gente não se inovar, Exatamente. a empresa vai falar, olha, acabou por aqui, cara, e tudo bem, você ganhou dinheiro, eles ganharam também, e tá tudo certo. Por isso que a gente tem que fazer isso que você falou, tá sempre inovando, trazendo gente nova, entender que às vezes também a gente vai ficando obsoleto pro negócio. Você fala, cara, puta, um sistema desse é robusto, eu não consigo entender, então vamos atender menos clientes para poder deixar a molecada tomar um pouco de conta do negócio, que é o que eu sempre faço. Lá no escritório tem eu, que sou jovem, mas sou um pouco mais velho, mas tem o Eduardo, que é mais jovem ainda, tem a minha secretária que gosta também pra caramba dessa área de sistema, de Excel, tá sempre se inovando. A gente falava muito dos chats agora, dos IA, né, que a gente tava conversando, que é uma coisa que eu tenho implementado muito no escritório, o Tosato também usa, e são ferramentas inovadoras para você que está começando. Tosato, quando a gente fala em mudanças, o que você percebe que dessa década para a década passada, nos últimos 20 anos, o que mais mudou na área de representação comercial? Eu identifico muita coisa, sabe? Eu acho que as coisas ficaram mais rápidas e tal. Tem indústrias ainda que falham muito com informação. Tem indústrias sofrendo muito com tabela. Tem muitas coisas que eu converso com alguns proprietários de indústria. As grandes não, né? As grandes que a gente trabalha, os caras já estão lá na frente. Mas tem cara que é dono de indústria aí que tem dificuldade de montar uma tabela pro representante. Sabe? Ah, tem uma tabela de varejo e uma tabela atacado. Como é que funciona essa tabela? Ah, essa daqui é 2% de desconto, a outra é 4%. O cara não sabe formular uma tabela. Não sabe formular. Eu sempre falo disso aqui. Tem indústria que não está crescendo por culpa dos caras mesmo. O que você acha que mudou nessa década e na década passada que melhorou a representação comercial? Você pode falar de indústria, você pode falar de promotor, você pode falar de tudo. Na verdade, assim, eu penso, Rafael, que essas mudanças que houveram e a gente está bem presente no mercado, a questão de se atualizar, né? Hoje, você tem que prestar um serviço para a indústria, por exemplo, assim, muito próximo, que eu digo, próximo da indústria e próximo do cliente. Você hoje não tá mais aquele ritmo, pessoal que ele vai querer iniciar agora com representação, tudo, tem a ideia que o representante, ele vai lá, tabela de preço, né, talão de pedido, ou o computador para jogar ali, no Excel, as quantidades, e tal. Não, hoje está muito além disso. Hoje você tem que fazer um projeto, a gente trabalha com projetos lá, né? Então você faz um projeto para atender determinado cliente com determinada indústria. Então, diante daquilo que a indústria tem necessidade e quer que você cumpra de venda, volume e tal, você monta um projeto e apresenta esse projeto para o cliente. E depois que você apresentou esse projeto com custo, com investimento, com tudo certinho e deu certo, se não deu, você volta, refaz e realinha e vai para o campo de novo. E vai para o campo de novo. Você não pode desistir, porque as coisas não são tão fáceis assim como a gente está falando. Né? O dia a dia é complicado. É pesado. Mas a partir do momento que você foi e conseguiu concluir aquilo, não terminou. No passado, fechei, legal. Não. Agora, no tempo atual, vai começar a partir do momento que você fechou. Porque você fechou, você tem a responsabilidade como representante de cuidar daquele produto através da entrega, do agendamento, a logística. Então, hoje o nosso escritório está equipado lá justamente para acompanhar todos esses processos. Então, eu chego os meninos chegam e entregam os pedidos lá, né, para a secretária, e elas digitam um pedido e ali começa o caminho da entrega. Então, a partir do momento, eles já providenciam a agenda com o cliente do pedido, e aí tem a equipe de promotores também que estão nas lojas. Assim que chegar, geralmente vai no CD ou loja a loja, a maioria é CD, vai do CD, vai para a loja, do CD vai para as lojas. E aí a equipe de merchan está lá para fazer esse trabalho e colocar o produto na área de venda, porque se ficar no depósito também não vai vender. Não vende. A gente faz isso, né? E a gente faz isso. Vai lá olhar. Exatamente. Então, por isso que eu falo, o representante ativo que trabalha em todas essas frentes... Ele tem espaço sempre. Ele tem espaço sempre.
Ele tem espaço. Tem várias indústrias que querem, e tem indústria que não consegue fazer isso, por mais que ela queira às vezes até botar um funcionário para fazer e tudo, mas não consegue. Hoje, por exemplo, nós estamos lá em 5, 6 lá no escritório trabalhando. Uma pessoa só, um funcionário não ia fazer o que nós fazemos, sim, entendeu? Não desmerecendo, estou dizendo questão de tempo, questão de acompanhamento, questão Mas de loja, eu sou defensor do representante, Tosato. Eu vou falar que o CLT nunca vai fazer o que nós fazemos com a equipe. Eu sou defensor, assim, e claro que tem empresas que adotam estratégia e de repente adotou desde o começo, acostumou a equipe e funciona, então não sei por que não mexer. Mas quando a gente fala de projeto, Tosato, foi interessante que você falou sobre o projeto. Eu também falo isso lá na empresa, que a gente é muito envolvido em tudo lá na empresa. Então, para você que tem uma indústria, cara, é muito importante que você, quando for desenvolver a tua área comercial a nível nacional, tenha sempre um representante participando de tudo. Eu vou dar um exemplo claro aqui, Tosato. Eu escuto muitos representantes falando, cara, tô lá com a representação tal, de atomatado, mas, a entrega dos caras é uma porcaria, cara, não funciona, tal. Cara, o que você tá fazendo para mudar isso? Porque, assim, nós já tivemos muitas empresas aqui que nós tivemos dificuldade com logística. E é um problema nacional. Eu sempre falo que o Brasil não está preparado para crescer 10% no ano. Se crescer 5%, a gente já não tem caminhão para entregar. Acho que se você crescer 5%, todas as indústrias crescessem, não tinha caminhão para entregar. Então, esse é um problema nacional. Então, assim, várias indústrias que a gente representa já tiveram problema com logística. O que a empresa pensa como um todo? As indústrias, de forma geral, a experiência que eu tenho vivido, né? Elas pegam uma transportadora a nível nacional e trabalham com aquela... Só que nem sempre a logística de forma nacional ela funciona igual. Aqui tem empresas de logística que são mais expertise Paraná. Então, o que a gente faz? Quando a gente percebe que eles estão tendo dificuldade, a gente faz uma cotação regional. Nós, do escritório de representação. Não é ninguém que faz isso para nós. Porque o mais interessado em entregar o produto rápido para o cliente somos nós. Concorda, Tosato? Sim, a gente quer entregar o produto rápido, né? Rápido. E às vezes o representante lá, 10 anos reclamando que porcaria, não entrega. Nós fazemos uma pesquisa, perguntamos para a empresa qual que é o percentual de frete que eles pagam, fazemos uma pesquisa regional para saber quais os melhores serviços através do cliente. Quem que é a melhor empresa que te entrega tomatado? Daí o cara fala, Braspress, por exemplo. A gente faz a pesquisa, entrega para eles uma pesquisa e fala, essa é a melhor empresa de entrega. E a gente já conseguiu melhorar muito isso. Então, o representante da moda antiga, que é o que eu e o Tosato estamos falando, ele não tem mais espaço no mercado. Não. O cara que não tiver preparado para se envolver em todas as áreas, e você que está assistindo, que é coordenador, que é gerente, ou que é proprietário de uma indústria, se você tiver uma equipe de representante que não se envolve, faça o cara se envolver. Tá bom, cara, você está me falando que a entrega não funciona, mas quem que são os melhores transportadores que entregam esse tipo de produto na tua região? Que isso vai melhorar o dia a dia. 5, 10 dias sem produto, nós estamos falando de crescimento de 10, 12% ao mês. Então, a gente lá na Meta Representações, a gente se envolve em tudo. É igual vocês. Se a gente percebe uma dificuldade, a gente não passa a bomba para a indústria. Nós vamos atrás e falamos, nós estamos com dificuldade logística, mas nós temos essa e essa solução. E o que acontece que a gente tem percebido, Tosato? Que daí, quando a empresa começa a ter dificuldade, por exemplo, ele percebeu que a gente resolveu um problema logístico para ele. Rafael, esse promotor nosso não está andando, você conhece alguma agência que faz um trabalho melhor que essa, que é sempre um desafio. A gente fala, de acordo com o que a gente vem trabalhando, essa. Para não dar essa opção para a indústria. Então, isso faz parte do trabalho do representante. E, às vezes, o profissional que está trabalhando aí, ele entende que ele só tem que vender. E esse profissional é aquilo que você está falando, que ele fica ultrapassado. Tosato, o que diferencia um representante de sucesso de um profissional que apenas vende? Acho que é um pouco mais do que você estava falando. Né? Na verdade, eu tenho que complementar o que você iniciou, que é bem isso, é bem essa tratativa que tem que ser, né? A questão de você se envolver, o representante comercial se envolver com as questões da indústria. Esse é o grande X da questão e um ponto de sucesso. Né? Eu estava citar um exemplo agora. Nós estamos com um problema de entrega numa indústria e aí a indústria só entrega CIF, não tem FOB. A gente quebrou um paradigma. Explica o que é CIF FOB. Tem muita gente que está assistindo o programa. Eu estou acostumado com a cifra já, mas tem muita gente que está assistindo o programa que não sabe o que é CIF, o que é FOB. Então, CIF, um frete CIF é quando a indústria entrega no cliente.
O FOB é quando o cliente retira na indústria. Tá? Legal. Então, a gente conseguiu quebrar esse paradigma, né? Conseguimos uma transportadora que faz um frete, daí ele faz um frete FOB, ele vai retirar lá para o cliente e entrega ali da mesma maneira que se fosse CIF, mas é FOB, é o cliente paga o frete. Lógico, não são todos os clientes que aceitam a modalidade FOB, mas nos que aceitaram, eles tiveram um ganho financeiro, porque ficou mais barato do que o frete que vinha CIF, né? Então, teve um ganho e teve também agilidade no processo. Legal. Então, esse envolvimento que é necessário, né? Bacana. Outra coisa também que você, complementando aí, é a questão de você trabalhar junto com a indústria. Por exemplo, nós tivemos uma indústria agora, recente, há 2 anos e meio, vamos fazer 3 anos que a gente iniciou um trabalho com eles. Só que, assim, não tinha participação de mercado, era em torno de 8% por aí, talvez até menos. E a gente comprou, pegou um desafio e começamos a trabalhar. Daí a gente reuniu com o diretor, também com o gerente regional, e falou, olha, nós, do jeito que está aqui, não dá, a gente precisa acertar a questão logística, nós temos que botar uma filial no Paraná, porque senão não vai conseguir, porque a distância da indústria é muito longe, e aí acabou fazendo um projeto, né? Apresentamos para a indústria esse projeto e eles, de certa forma, aproveitaram tudo que a gente tinha colocado. Lógico que dentro da filosofia da indústria houve algumas melhoras que eles fizeram do nosso projeto e acabou dando certo. Com isso, a mercadoria fica aqui no Paraná, já vem direto, sai do Paraná aqui para o próprio cliente, dentro do Paraná, e aí diminui o tempo de entrega, né? E o custo também ficou melhor. Está vindo de navio uma parte, né? E vem até ali Itapuá vem a Campo Largo e depois vem para cá, né? Então, isso agilizou bastante. Então, nós tivemos aí uma participação ativa na decisão da indústria desse projeto, né? Eu não sei se você que está assistindo o programa entendeu o que o Tosato está falando, mas eu vou tentar resumir para vocês poderem entender. Quando o cliente quando a indústria entrega um produto no cliente, existe um percentual daquele pedido que é frete. Vamos dar um exemplo. O cara vai comprar uma mercadoria que custa R$1. Para entregar no cliente a mercadoria, ela custa R$1. Já está embutido 5% de frete. E às vezes a empresa libera uma tabela, por exemplo, de 5% a 95 centavos para retirar lá essa mercadoria. Sim. E a gente consegue um frete FOB de 3. Em vez de sair R$1, a mercadoria vai sair 98 centavos. Porque para o cliente essa economia pode parecer insignificante, mas 2 centavos em alguns produtos, 3 centavos ou 10, 15 centavos em alguns produtos que a gente vende dá muita diferença. E às vezes são itens que o cliente compra muito. Vamos supor, o cliente compra uma carreta, dá uma diferença de R$2.000, R$3.000 numa carga. Só que o cliente pega 10 cargas por mês. Pode pegar 3 cargas, dá uma diferença de 10 mil. E quando você faz esse trabalho para o cliente, para a indústria fica feliz porque você está arrumando uma forma de melhorar a logística deles. E o cliente também fala, pô, cara, o Tosato tá preocupado comigo, sabe? Ele não simplesmente veio aqui e me vendeu um produto. Ele se incomodou porque entendeu que o frete da indústria estava um pouco caro, não por culpa da indústria, mas talvez porque a empresa que a indústria tem parceria e tá dando certo, porque a empresa não pode cada hora ter parceria com um. Não dá. Ela tem que pegar aquela que é melhor para ela, mas você tem na mão aqui um conhecimento de alguns transportadores que conseguem, às vezes, um frete retorno mais barato. Isso barateia para o cliente facilita para a empresa. Então, esse é um trabalho que o representante faz que fideliza o cliente, né, Tosato? Esse é o diferencial nosso, né? Isso é o que vai fazer o cliente ser fiel à compra da Tosato Representações. Sem dúvida. Então, eu acho que isso são questões que você que está trabalhando aí como profissional, está começando na área, tem que entender que essas coisas que a gente faz são o que fideliza o cliente, faz o cliente entender que a gente está preocupado com o negócio dele. Porque eu sempre falo lá na empresa que a melhor negociação é aquela que é tão boa para o cliente e também é boa para a indústria. A gente nunca pode fazer uma negociação que é muito boa para um lado. Né? Só para o cliente, senão a gente quebra a indústria. Exatamente. Né? Ou só para a indústria, para a gente não trazer um negócio lucrativo para o cliente. A gente tem que sempre fazer um negócio que seja bom para os dois lados. Tosato,
Teve alguma negociação que você fez lá quando você começou? Eu acho sempre legal a gente falar de história, vir lá no passado, você fala, pô, isso aqui foi marcante pra caramba. Quando eu comecei, eu tava desistindo de uma empresa, um cliente me ajudou. Teve alguma coisa que você pode contar pro cara? Porque daí o cara que tá começando, tá ali, né, mastigando aquele começo que é difícil pra caramba, né, Tosado? Porque eu sempre falo que o começo é muito ruim porque você trabalha devendo. Não tem coisa pior do que você sair de casa e você falar assim, cara, eu tenho 10 pau de conta para pagar. E eu não sei se eu vou conseguir fazer esses 10 pau. É verdade. Né? Depois que você já criou uma carteira, que é o que acontece na tua representação, não estou dizendo que tá fácil, porque foi um histórico que você construiu, né? Com certeza. Depois que você criou uma carteira, fica um pouco mais. Então eu acho que a galera que tá vindo, por exemplo, trabalhar comigo, tá bebendo um pouquinho mais de água limpa. E com você também, né? Não tô dizendo que tá fácil, né? Mas eles vieram, pegaram uma clientela de cliente já que confia na empresa e hoje vão vender. Teve alguma situação lá do passado que você pode falar, pô, legal a gente compartilhar isso? Tem uma história até bem interessante, eu gostaria de comentar isso, porque isso marcou a minha vinda para Londrina. Olha, legal. Em 92, quando eu vim para cá, tinha um cliente lá no Sudoeste, não vou falar cliente, nome, empresa, para não... Sim. Né? Mas tinha um cliente, e aí eu vim para cá em junho de 92. Aí eu vim para cá e eu comecei a fazer o setor. Saía daqui, passava por Maringá e até a parte lá passava em Umuarama, Palotina e depois fazia o giro, né? Nesse giro aí, eu cheguei a um cliente, eu visitei e o cara falou que não ia comprar meu produto. Aí eu falei, por quê? Não, aí passou tantos representantes aqui e o cara chegou e não voltou mais, uma, duas vezes, depois não aparece, some e eu não vou comprar. Eu falei para o cliente, olha, a minha situação é diferente. Eu vim para cá, aceitei o desafio da empresa para me vir para cá e vou trabalhar aqui, independente de você me comprar ou não, eu vou estar passando todos os meses e você vai cansar de me ver aqui, se você me atender. Eu falei, não, vou te atender sempre, pode ficar tranquilo. Então, comecei em junho, aí visitei julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e nenhum desses meses me comprou. E eu passava todo mês. Aí, quando foi em dezembro, a empresa mandou umas camisetas, né? E de brinde para dar para os clientes. E eu fui lá, peguei essas camisetas e entreguei de presente. Falei, ó, um presente para você de final de ano, que a empresa está mandando para os clientes e tal. Falei, por que você trouxe para mim se eu não estou te comprando? Falei, não, mas não é por você comprar. Esse aí é um presente que a indústria mandou para me distribuir para os clientes. Você é meu cliente, eu estou te visitando há 6 meses aí. Então, nada mais merecido. Sempre me atendeu bem, sempre se ofereceu um cafezinho, tomei uma água. Então, tá tudo certo. Tudo certo. A compra é consequência. Eu acho que a amizade que a gente está fazendo aí independe da nossa negociação, né? Foi dezembro. Em janeiro, eu passei lá, estava o meu produto na área de venda. Aí eu falei assim, daí subi, fui conversar com ele. Tá, eu vi que tem um produto aí e tal. Falou, olha, eu comprei de um atacado, distribuidor aí, e eu vou colocar aí. Se vender, nós vamos fazer negócio. Se não vender, também não vou comprar mais. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Como eu confiava no meu produto, eu tinha certeza que ia vender, né? Aí, quando foi em fevereiro, eu consegui tirar o primeiro pedido com esse cliente. Então, você pega aí de junho, visitando o cliente, em fevereiro eu consegui... 7 meses depois. 7 meses depois. Então, é um desafio, foi um desafio, foi o maior desafio que eu tive aí do início de trabalho. E isso aí para os representantes que estão iniciando, que vão começar, vão ver que vão pegar casos parecidos, talvez com menos tempo, mas não pode desistir, né? Tem que estar sempre... O ramo do vendedor não é um negócio para o cara que quer começar uma profissão e não é um cara muito insistente. A persistência e foco naquilo que você vai fazer é fundamental, né? Legal. E estar sempre com a cabeça boa, sempre com alto astral, porque nós que trabalhamos, que venda, estamos toda hora no mercado, a gente tem que estar bem, né?
normalmente, às vezes acontece, tem um dia que você não está bem, né? A gente não é obrigado a estar Tá bem todos os dias dando risada para todo mundo, né? Mas sim. dentro de você, você tem que se impor como uma pessoa de venda, como um bom profissional, como um profissional coerente, um profissional sério e trabalhar. Aquele momento que você está com o cliente, você esquece os problemas, esquece as contas para pagar, esquece tudo. Você está se dedicando para a tua empresa e para o teu cliente. Isso é fundamental. Isso é uma coisa, Tosato, que a gente faz todo dia, porque a gente é meio psicólogo também, né? Sim, com certeza. Às vezes você vai lá, o cliente não está num bom momento. É. Ele está num momento difícil, às vezes perdeu alguém, às vezes a filha passou no vestibular, o cara tá feliz. E a gente tem que entender que isso faz parte da nossa profissão, né? Eu já passei muito por isso também, tá? Atender o cliente no momento que ele não tá bom. A gente entende também quando o cara tá com pressa. Meu, já aconteceu de eu marcar um horário com um cara que eu não tô conseguindo marcar o horário. Consegui marcar um horário no mês, cheguei lá no dia, ele falou, puta, Rafael, cara, eu tô numa reunião aqui, cara, eu não vou poder te atender. Cara, fica tranquilo, que eu vou marcar, o teu horário é uma vez por mês, eu marco o mês que vem aqui. E na maioria das vezes o cara lembra disso. Fala, lembra. Puta, cara, eu deixei o cara um mês aqui sem vir aqui, agora... E aí eu vou lá, eu aviso antes, daí, ó, no mês passado a gente não conseguiu falar, será que a gente conseguiu um tempo? Não, Rafael, vem aqui, daí eu vou lá, o cara lembra, né? Porque o cliente lembra, né? Se você forçar, ele até vai te atender. Falar, eu preciso que você me atenda por isso, por aquilo e tal, tal. Eu falo, não, então se espera. Falo, não, espera, tal, tal. Mas não vai ser uma visita que vai te trazer bons resultados. Porque, sabe, ele tá com a cabeça em outra coisa, que ele tem que resolver aquela situação, ou sai da reunião já com a cabeça pensando no que ele tem que fazer, ele vai te atender por educação. E também não vai ter o resultado que a gente espera. Então, o melhor momento é esperar o momento do cliente onde ele está bem, que ele está com tempo para te atender, para que ele possa... Tem que acontecer de forma natural, né? Natural. Tem que acontecer de forma natural. Forma natural. Tosato, quando a gente fala de IA, mudando um pouquinho do assunto, quando a gente fala de IA, que é o que todo mundo está falando hoje, do chat GPT, enfim, de todas as plataformas de IA, eu escuto muitos representantes falarem, pô, cara, e agora com esse negócio de inteligência artificial, como é que vai ser? Eu acho que vai tomar o lugar dos representantes, cara. Eu não acredito nisso, porque a nossa profissão ela é muito detalhista, ela tem toda hora um detalhe que... Eu penso assim, Tosato, eu falo, cara, quando eu ligo numa empresa que trabalha com IA, para resolver um problema e eu não consigo resolver, eu falo, o IA é a mesma coisa na representação comercial. Você perguntar para ele, onde está minha entrega? Ele vai perguntar para o comprador, qual que é o número do pedido? O comprador vai, eu vou lá saber o número do pedido. Cara, então eu acho que a inteligência artificial vai atingir muitas áreas, vai melhorar muitas áreas, mas eu acho que ainda ela não tem capacidade de substituir um representante comercial. Quando você enxerga a representação comercial com essa nova IA aí, o que você percebe que mudou? Você acha que vai mudar muito isso? O que você entende que vai acontecer com a área de representação comercial? Você que é um cara tarimbado já. Você tem esse medo também? Como que você enxerga? Na verdade, assim, eu não tenho medo. O que eu entendo é que ela veio para nos ajudar. Então, ela vai ajudar a facilitar o nosso trabalho. Né? Por exemplo, os meninos lá contrataram um sistema no nosso escritório, onde esse sistema ele capta os pedidos até por foto do celular. Você capta o pedido e joga dentro do sistema. O sistema compila todos os dados e já joga para a nossa secretária lá no escritório. Então, hoje, nós estamos fazendo uma ligação com uma indústria, nós vamos fazer um teste agora. Nós vamos captar o pedido do cliente através desse programa de inteligência artificial. Até se você escrever lá, colocar à mão o código do produto, o nome do cliente, tudo, ele vai captar aquilo, ele vai transformar num PDF e vai colocar, vai estar dentro do nosso programa, e o nosso programa vai encaminhar para a indústria aquele pedido. Com todos os dados, preço, tudo certinho. A indústria vai captar esse pedido e vai para o financeiro para liberar e todos os trâmites normal. Então, assim, é um processo que não tem mais volta. E a gente tem que entender esse processo como uma melhoria, né, melhoria e uma ferramenta
para a gente poder usar e trabalhar dessa forma. Não pensar que nós vamos perder emprego, nada. A pessoa, se você não se atualizar nisso, vai mesmo. Vai mesmo, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que se inteirar cada vez mais, procurar melhorar isso, para que a gente possa ficar dentro do mercado e ficar ligado com a indústria, com o mercado, com o cliente, principalmente. Você comentou agora, né? O número do pedido, não sei o quê. O cliente te liga, que falou, quero saber o meu pedido, como é que tá, tal. A gente tem a estrutura no escritório, eu já pego, passo para... Nós temos 2 pessoas lá que nos assessoram, e uma cuida de umas empresas, outra de outra. Eu passo lá, verifica para mim, fazendo favor, o pedido de tal cliente, de tal indústria, que posição tá, eu preciso dar um retorno agora para o cliente. Ela já entra lá no sistema, já vê se foi liberado, se foi faturado, quando foi faturado, já vê com a logística a previsão de entrega, já passa mastigadinho para mim. Fala, Tosato, o pedido foi faturado dia tal, ele está em trânsito, a agenda está para tal dia. Você coloca teu sistema para conversar com o IA para ele entender. Exatamente. Eu penso a mesma coisa, Tosato, porque assim, até um gerente me perguntou isso esses dias. Rafael, como que você está enxergando a IA? Porque existem os gerentes mais antigões do mercado, que são aqueles caras mais antigos, já estão no mercado há muito tempo, e tem esses novos que estão entrando. O cara falou, cara, eu acho que num prazo não muito longo, isso vai acabar mudando a profissão e vai tomar lugar de muito representante comercial. Eu falei, cara, eu não concordo. Não concordo não para discordar de você. Eu acho que hoje a inteligência artificial ela não consegue um nível de detalhe que é exigido por um representante comercial. Eu falei, por exemplo, eu trato com o cliente, às vezes, quando eu vou visitar ele, 7 assuntos. Eu vou lá, eu trato de uma rebaixa de custo de um produto que está para vencer, eu trato com ele um encarte que é programado, eu tenho que assinar um contrato que o IA não vai poder assinar por mim. Não. Eu tenho que combinar com ele a inauguração de uma loja, quando ele perguntar, ele vai ter que explicar para o IA o que é uma inauguração, até ele alimentar. E eu acho que a longo prazo, pode ser que os profissionais ruins o IA acabe substituindo mesmo, mas esse negócio que o brasileiro tem de conversar, de fazer o contato, de olhar para o olho da pessoa, acreditar no negócio que ela está propondo, faz 20 anos que eu vendo o mesmo produto, Tosato. Você faz 30 e poucos anos que você vende a mesma empresa. Então, assim, o cara tem uma segurança tranquila na hora que ele vai fazer negócio com você, quando ele fala no mercado de cereais, por exemplo. Ele já sabe que você está ali há muito tempo, Tosato, o que funciona, o que não funciona. A gente sabe o que a empresa lança, tem uma ideia se aquilo vai funcionar ou não. É lógico que está vindo muita coisa nova, aí às vezes a gente é pego de surpresa, né? Tem um produto que você falava, não acreditava tanto. Eu sempre falo pro pessoal do escritório, aqui não tem esse negócio de crença, aqui não é igreja. Produto não é igreja. Nós temos que acreditar em tudo que a empresa lançar. Exatamente. Porque às vezes a gente se surpreende, a gente experimenta o produto, não gosta, mas o mercado gosta do produto. Né? O mercado está mudando com essa área agora, com esse negócio de monjar agora, as pessoas estão virando alimento saudável, está mudando muito o mercado. Mudando muito. Muito hábito de consumo. Então, a gente, por exemplo, eu que já tomei monjar, eu falei, cara, você fica sem fome, você escolhe o alimento que você vai comer. Você fala, hoje eu não vou poder comer aquele prato, então eu vou escolher uma coisa que eu gosto. Então, você fica muito mais seletivo para produto. Quer comer um produto leve, que não te... E o volume diminui de Então, eu acho que a tecnologia, a gente tem aproveitado igual vocês, Tosato. Aproveitado para gerar informação, para ajudar a gente a ser mais rápido no dia a dia. E não para ficar achando que isso aí vai substituir a gente ou que a concorrência... Não, com certeza. Eu sempre penso dessa forma. Tosato, quais são os erros comuns que os representantes comerciais cometem no início de carreira? Que você fala, às vezes eu tô ali, cara, você é um cara tarimbado, você já conhece muito de mercado, você já conhece muito da maneira que o cliente se comporta, quando ele tá bravo, quando ele não tá bravo, quando ele quer fazer negócio, quando ele não quer. E a gente trabalha muito com isso. Tem cliente que tem orçamento, tem cliente que não tem orçamento, né? Tem cliente que tem dinheiro para comprar sempre, tem cliente que é mais limitado. Então, as redes trabalham muito dessa forma. Quando você enxerga um representante comercial que está começando, quais são os erros que eles cometem? Não, isso eu estou te perguntando não a nível de crítica. É para dar uma dica para o pessoal que está começando, que às vezes você olha... Outro dia eu fui visitar um atacado e aí o cara trabalhava numa baita de uma multinacional grande, né? E aí o cliente demonstrou toda uma fragilidade para ele. Falou, cara, eu tô tendo uma dificuldade grande. Você tá vindo me oferecer um produto que os cash and carry estão vendendo no preço que você tá me oferecendo aqui. Eu preciso ter um... Daí eu não vou falar o nome da indústria, mas ele falou, bem-vindo à minha indústria. Tipo, bem-vindo à meta. Aqui é assim. Daí o cliente falou, cara, mas eu não aceito.
Então eu vejo assim que o cara ele não teve preocupação nenhuma com o cliente. Ele não teve o cuidado com o cliente. Então quais são os erros que o representante comercial comete que você percebe que você poderia dar de dica pro cara que está começando? Eu vejo o seguinte, você colocou um ponto importantíssimo aí. É você ter um feeling. Porque a hora que você tá atendendo o cliente, você tem que entender o posicionamento do cliente. Né? Não que você seja obrigado a concordar com o cliente 100% de tudo que ele fala. Né? Nem é saudável, né? Nem é saudável. Mas você tem que entender a colocação que o cliente está fazendo. E eu sou assim, sou bem pé no chão quanto a isso. Né? Eu vejo assim, pessoas que quando tem uma objeção do cliente, o representante chega já impor algumas coisas, né? Uhum. Mas antes dele impor, que tem um determinado momento que você tem que se impor, é claro. Porque você tá num nível de negociação. Mas se, que nem você citou ali, se ele já, no primeiro toque, ele já se impõe, já cria uma barreira, né, meu? Cria uma objeção e uma barreira, aí cria até uma antipatia contra a tua pessoa, independente de você tá falando de CNPJ para CNPJ, mas é o teu CPF que está falando ali. Então, exatamente. tem que ter muito cuidado com isso na hora de você falar, porque tudo tem um jeito de falar. E numa situação dessas, o cliente tem razão. Né? Uhum. E a pessoa tem que ter um tato para trabalhar e entender o mercado. Opa, peraí, deixa eu ver, vou verificar, aí faz um levantamento. É isso mesmo que está acontecendo? Ele tem que levar para a empresa. E muitas vezes a gente assusta, mas o cliente tem razão, né? O cliente tem razão. Aí leva para a empresa, então, essa situação assim, assim, assado, vamos ter que trabalhar diferente, nós vamos ter que eleger um target, tem empresas hoje que eu trabalho com um target e os clientes têm respeitado, a gente tem trabalhado com muita tranquilidade, esse produto você vai vender a tanto, eu te pago um sellout de tanto, você vende a tanto, ok? Fechado, outro também. Então, em épocas de mudança de tabela que dá um certo desconforto, porque um não comprou, outro já comprou a tabela atualizada, mas é fácil de corrigir. Então, a gente tem trabalhado isso. Então, isso, de certa forma, dá uma tranquilidade para o cliente. Ele falou, esses dias eu cheguei num cliente, fazia tempo que a gente não fazia encarte e tal, e eu expliquei para ele, falou, mas o nosso target é esse. Não, mas não é isso mesmo. Falei, não, estou te falando, pode confiar, é isso mesmo. Ele pegou e abriu, pegou lá a pesquisa de preço, abriu. De 5 clientes, os 5 clientes estavam com o mesmo preço em oferta. Ele falou, olha, você tem razão, vou confiar em você. Aí nós fechou o encarte e tudo. Então, isso é uma situação... Porque o cara tem informação muito rápida. Tem informação muito rápida. O cara tem, na hora, ele puxou ali, ele viu o seu tamanho. E se eu estivesse falando... Uma besteira, besteira ali, né? Não estivesse falando a verdade. Ele ia me corrigir e falou, não, você está errado. Olha aqui, você tem que fazer esse preço para mim, porque eu tenho esse preço no mercado nos concorrentes, entendeu? Então a pessoa tem que entender isso, né? Isso aí é muito importante. Questão por exemplo, às vezes... O cliente, acontece o seguinte, você marca com o cliente, não atendeu, não conseguiu atender naquele momento, pedir para voltar outro dia e tal. O representante já fica brabo e tal, e esbravejando. Nossa, não, tem que ter calma. Né? Se ele não te atendeu naquele momento, então volta num outro momento, né? Trabalha dessa forma, porque as coisas... se você forçar uma situação, você acaba dificultando. E aí a tua imagem perante o cliente pode ficar desgastada, né? Desgastada, né? Às vezes por coisa mínima, coisa simples, né? Então... eu vejo assim, Tosato, que eu que trabalho com commodity igual você, trabalho com leite e tal... A empresa tem vários momentos. Tem momentos que ela está querendo conquistar mercado, tem momentos que ela está querendo vender volume. Porque, pensa, eu sempre brinco com os meus companheiros de equipe ali. Eles falam, Rafael, faz 10 dias que a gente não vende nada, né? A empresa... Cara, fica tranquilo, a empresa não pode ficar sem faturar. Se não está vendendo nada, nós temos que entender o porquê que isso está acontecendo. Ou ela está vendendo em outro estado, ou... Aqui no Paraná, todo mundo tá vendendo, nós dois não estamos, nós estamos fora, nós estamos acreditando que o produto tá caro e tá barato, né? Então a gente precisa entender o que tá acontecendo com o mercado, mas a empresa não para de faturar.
Ela precisa faturar, ela nunca... Até porque a vaca não para de dar leite. Não. Todo dia ela dá leite, né, cara? Sábado, domingo, segunda, todo dia ela dá leite. Então, a empresa vai precisar vender em algum momento. E a gente tem que aproveitar as melhores oportunidades. Todo dia a gente tem que estar vendendo e quando tiver as oportunidades grandes para fazer grandes negócios, né? Então é uma coisa que a gente sempre fala que está preparado ali. Então o representante comercial, ele não pode ser um cara acomodado ali. Ele tem que estar sempre atento às oportunidades. Eu vou dar um exemplo, Tosato. No nosso negócio lá, a gente vende lá, vamos supor que eu venda 5 milhões por mês. Todo dia a gente vendia 250 mil. Hoje já não é mais assim. Hoje, em 4 dias do mês, a gente faz 70% dos nossos negócios. Que são os dias que a empresa abre as oportunidades. O resto do mês, a gente vende 6 milhões lá, tantos milhões. Se é 5 milhões, eu vendo 3 durante 20 dias. E os outros 3, eu vendo em 4 dias. 3 dias, que é a hora que a empresa fala, hoje nós estamos precisando muito vender leite. Hoje nós precisamos vender muito condensado. Eles abrem as oportunidades. Aí a gente vai para dentro do negócio com mais força, com mais rapidez. É a hora que, se eu tenho um horário marcado com o cliente, às vezes eu desmarco para poder dar tempo de ligar para todo mundo, conversar, explicar. Então, as coisas são muito rápidas. Se o cara hoje funcionar de uma forma lenta, para o cara que está começando agora, a gente tem que entender isso. Entender o mercado que você vai trabalhar, mas se for trabalhar com commodity, a gente entende que abre as oportunidades. Sim. Você trabalha com a tabela R$100 ali o mês inteiro, em algum momento a empresa abre 95. Nessa hora é hora de você dar porrada no canhão, né? Ir para o mercado com mais violência. Então, para o cara que está começando, o Tosato deu várias dicas, eu também estou explicando aqui um pouquinho para vocês entenderem as oportunidades que o mercado oferece. E como o Tosato falou, nunca forçar o negócio. O negócio tem que acontecer de forma natural, né? Tem que ser natural. Tem que acontecer. No escritório que eu trabalhei com o Tosato, eu lembro uma época que eu estava somando comissão de uns pedidos, bem no comecinho, quando eu comecei lá, um dia o Tosato não vai lembrar disso, né? Mas o Tosato falou para mim, o que você está fazendo? Estou somando, deu uma comissão boa. Ele falou, cara, a comissão é uma consequência, cara. Não se preocupe com isso. Se você vender para todos os clientes, fazer o teu trabalho, todo cliente, sei lá, oferecer o produto, vender o produto, oferecer o mix, ir lá e positivar aquele cliente, no final do mês teu salário vai ser legal. É uma consequência. Todo mundo fica ali preocupado com o dinheiro, né? Porque a empresa vive disso e esquece de fazer o básico ali. Tosato, hoje, se você tivesse que dar um conselho para um cara que está começando, para um jovem, cara, tô entrando para trabalhar, o que é fundamental para mim começar? O que você daria de conselho para esse cara, Tosato? Porque o cara tá entrando ali pro mercado de trabalho, às vezes tá mudando de profissão e tá indo para profissional. E aí a gente pega um cara que nem você, que tem uma baita experiência no mercado, que os clientes têm um apreço muito fera pela tua empresa. O que você daria de conselho pro cara? Começa por aqui. Olha, é uma pergunta complicada de se responder, né? Mas assim, eu diria o seguinte, para se começar, primeiro você tem que dar muito foco e você ter uma disponibilidade de trabalho e trabalhar com um projeto. Porque o que eu falei no início lá, né? Hoje a gente trabalha com projetos, com as indústrias. Quando você fala de projeto, Tosato, explica um projeto. Quando você pega um projeto, eu entendo porque eu sou do ramo, sim, mas você pegou um projeto para tocar num cliente. Como é que funciona isso? Como é que a indústria fala, eu quero que você faça esse projeto no cliente? Explica de forma básica para quem está entendendo. Então, você vai visitar um cliente. Primeira coisa, você tem que fazer uma pesquisa. Você vai pegar um produto para vender. Você vai fazer uma pesquisa de preço, uma pesquisa de mercado dos teus concorrentes, que preço que eles estão vendendo, que categorias que eles estão entrando, de qualidade, baixa, média, alta, que é importante. E tem mercado para todos? Tem mercado para todos. Você tem que entender também, nesse mercado, qual o mercado que você vai entrar. Você vai entrar no baixo, no médio ou no alto. Esse é o segundo passo que você tem que olhar também. E você fazer todo esse apanhado, e aí você vê, ele trabalha com 5 marcas, não sei se cabe mais uma lá, ele vai dizer que não cabe, para você dizer que ele não cabe, mas aí você detecta, falou, eu vi lá que tem essa marca e essa marca, você tem muitas marcas e algumas estão fazendo a mesma função.
Aí você tem que entrar com o teu produto, meu produto vai fazer essa função na tua gôndola, na tua categoria. Você vai ter o meu produto e meu produto vai ser um diferencial aqui, ali, o mesmo que não seja um diferencial, mas ele vai entrar nessa faixa de preço. Aqui eu posso ser mais competitivo, meu produto vai girar mais do que esses dois que você tem aí e tal. Então, já iniciar assim. E desde do início, já um projeto com a tabela de preço, você tem que conversar com a indústria, qual o percentual de investimento que teria para o marketing, para contrato, geralmente você vai ter que fazer um contratinho, vai ter que ter um investimento com equipe de merchandising, você tem que ter todos esses aparatos porque você vai ser cobrado. Se você colocar o produto lá e conseguiu, acertou e colocou e não fez aquele trabalho que nós falamos no início... Básico, né, trabalho básico, teu produto vai ficar parado, vai ficar no depósito e aí não vai vender. No outro mês você vai chegar lá e o cara falou, teu produto não vendeu. Né? Então, isso é uma dica muito importante que a pessoa tem que ter uma atenção. E esse projeto que eu falei, que é desde você fazer a pesquisa de preço, a tabela de preço, os investimentos que a empresa pode disponibilizar, né? Porque como ele vai estar começando, provavelmente o produto não vai estar nesse cliente, então ele vai ter que a indústria, teoricamente, não todas, mas na sua maioria, eles investem nesse tipo de trabalho e aí a pessoa tem o sucesso. Legal. Legal, eu acho que é uma dica interessante, porque o cara vai entendendo que não é chegar, oferecer um produto para o cliente e falar, você quer comprar? Não. A gente tem que chegar bem preparado, né, Tosato? Chegar lá e falar, eu tô te oferecendo um produto, eu vou te dar uma condição comercial que você consiga acompanhar o que está acontecendo no mercado, que deixa o cliente tranquilo. E eu acho que é o que faz a gente gerar bons negócios há muito tempo. Tosato, depois vamos para uma última pergunta, porque a gente já está finalizando o programa. Espero que vocês tenham aproveitado bem o material. Não se esqueça de se inscrever no canal. O link da empresa do Tosato está aqui também, para você que é gerente de uma empresa, está buscando uma representação comercial. Entra lá, conhece a Meta, conhece a Tosato Representações. A gente é bem antigo, o Tosato até mais antigo que eu no ramo. A gente trabalha no norte e noroeste do Paraná e a gente está sempre tentando buscar excelência no ramo de representações, né? Então, assim, Tosato, depois de tantos anos de profissão, que legado que você quer deixar para a representação comercial e para as futuras gerações? É uma pergunta para a gente finalizar o programa. Fala assim, depois de tantos anos, se eu tivesse que... Porque você já falou que não vai largar o osso, né? Não quer parar de trabalhar, mas você fala assim, cara, se eu tivesse que parar de trabalhar hoje, cara, isso era uma coisa que eu queria deixar de legado para os meus filhos, para que eles continuem trabalhando. O que é mais importante de tudo que você fez, que você fala para eles, cara, isso aqui vocês não podem deixar de fazer? Que legado que você queria deixar para que as pessoas que trabalham com a representação comercial não deixem de fazer para os teus filhos e para as próximas gerações que vão vir? Eu posso dizer o seguinte, eu acredito que essa parte eu já conquistei. Porque é o seguinte... Com muito mérito. O legado assim, que eu gostaria de deixar, e eu já estou deixando, né, para os meus filhos, esse trabalho de seriedade, né, de honestidade, principalmente com os clientes e com as indústrias, né? Eu sempre falo para os clientes, eu nunca vou mentir para você, nunca. Eu posso omitir alguma coisa, mas mentir jamais. Então, eu já falei isso para vários clientes e falo até hoje, e para ter essa credibilidade que eu tenho e que a minha empresa tem até hoje, né? Esse dia o meu filho chegou para mim, pai, estou muito feliz em trabalhar aqui, trabalhar contigo, ter largado meus projetos e entrado nesse projeto aí que a gente está fazendo de representação comercial, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu só entrei nesse projeto por causa da tua referência no mercado, pelo que você é e pelo que você representa no mercado. Putz, cara, até que coisa legal, hein, Tosato? Que coisa legal, cara. Levaria uns 30 anos para conquistar o que você conquistou, o que você tem até hoje, que é a referência com as indústrias. Isso não tem preço, né, Tosato? Isso não tem preço. Então,
Eu sou um cara realizado. Posso dizer que sou uma pessoa realizada profissionalmente, como pai, como esposo, como vô. Olha que legal, tá vindo né? neto aí. Então, eu sou realizado, graças a Deus, temente a Deus. Deus tem sido muito presente em nossas vidas, na nossa família também. Que legal. Então, eu posso dizer que estou feliz. Que legal. Esse é o legado que você vai... Tem certeza que vai deixar, Tosato. Todo mundo que trabalha no ramo da representação comercial, às vezes eu estou numa sala de espera, assim... Você é um cara, apesar de trabalhar com muita empresa grande, você sempre foi um cara muito humilde, conversa com a gente, eu sempre pego dicas com você. Sem dúvida. O que está acontecendo? Eu acho que esse é o mais importante. Troca muito importante. Figurinha, isso é importante. Porque o mercado muda muito, né? Então, a gente sempre tem coisa para aprender. Eu lembro desde quando eu iniciei lá atrás, às vezes, vontade de ficar bravo com o cliente, às vezes eu pegava um representante mais antigo e o cara... cara, calma, fica tranquilo, as coisas vão acontecer conforme o tempo, às vezes o cliente também não tá num bom dia, a gente precisa entender isso. Então, assim, queria te agradecer, obrigado por ter vindo pro programa, obrigado por ter compartilhado todas essas informações com a gente, eu espero que tenha sido muito válido para todos vocês, e espero que vocês aproveitem esse material, todo mundo que está começando, você que está montando um comércio, você que já tem uma indústria, a ideia do programa é justamente essa, fazer uma propaganda da Meta Representações para que vocês tenham referência quando vocês forem contratar, do Tosato também. A gente não tem medo de concorrência aqui, porque todas as empresas fazem o mesmo trabalho e tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Isso é uma coisa muito transparente, né, Tosato? E, inclusive, hoje tem colegas que nós representamos um produto similar, igual, mesmo segmento, e a gente troca figurinha. Sabe, como é que está o mercado? Te falaram alguma coisa do mercado? Eu já soube que o mercado vai estourar, o mercado de arroz vai acontecer isso, daquilo. Então, esses colegas que nós temos, amigos, eu posso até dizer... A gente conversa quinzenalmente, semanalmente, troca ideia, tudo, e conversa, sala de espera, a gente conversa, tem uma excelente amizade. Então, o mercado tem para todo mundo, então a gente não precisa se preocupar com isso, que é bem tranquilo. É bem tranquilo. Cara, espero que vocês tenham aproveitado, uma boa noite. Tosato, dá uma boa noite pro pessoal aí também. Tá bom, boa noite a todos. Alguma falha que ocorreu aí, desculpa, porque é a primeira vez que eu participo aí. Mas espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Nós estamos à disposição. O que for necessário, nós estamos de braços abertos aí para ajudar e promover, seja a indústria, seja um representante, um colega que queira iniciar o trabalho, quem já está no mercado, quer algumas dicas. Vai lá, né? Conhece o teu escritório. Conhece o escritório, estamos lá, tomar um cafezinho, uma água. Isso, legal, legal. Obrigado, espero que vocês tenham aproveitado o programa. O meu escritório, o escritório do Tosato, para você que está começando a representação comercial, quiser fazer uma visita, está sempre aberto. Isso não é uma propaganda do programa, a gente sempre deixa muito aberto mesmo. Até às vezes as pessoas perguntam, Rafael, mas você abre assim? Eu abro, cara. Faz muito tempo que eu faço isso e eu tenho o privilégio de poder compartilhar. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente aprende duas vezes. Então, com certeza. Obrigado pelo programa e até a próxima. Grande abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.